abençoe, meus irmãos. Vamos ler no livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a árvore da vida em outra estação. Nós sabemos que nós, mortais, vivemos num mundo de diferentes estações. Nós aqui no sul temos 4 estações, não é isso certo? Primavera, verão, outono, inverno. E toda a natureza sofre esse período de estações. O inverno está chegando, a árvore começa a esconder sua vida nas raízes. As folhas começam a amarelar e ela vai se proteger embaixo da terra, para que na próxima estação ela possa estar verdejante e dando seu fruto novamente. Certo? E aqui no Salmo 1, o salmista Davi comparou o homem como uma árvore. Irmão Breno ensina que lá no Jardim do Éden havia 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Uma daquelas árvores estava acessível a Adão e Eva, tanto quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todas as árvores que estavam ali no jardim, mas tinha uma árvore que eles estavam proibidos de tocar na árvore e de comer daquela árvore, porque no dia em que eles se aproximassem e tocassem e comessem daquela árvore, certamente naquele dia eles morreriam. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que no dia em que Adão comeu, esse foi o dia em que ele morreu. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e Adão não conseguiu viver 1 ano sem que ele morresse. Nenhum ser humano na terra conseguiu viver um dia na presença de Deus por causa do pecado. Bom, meus irmãos, mas é a árvore da vida em outra estação. Deus pôs querubins para guardar aquela árvore da vida, lançou o homem fora do Éden e não permitiu que ele retornasse, porque se ele comesse daquela árvore, ele viveria. Qualquer homem que tomasse daquela árvore da vida, ele viveria eternamente. E o nosso tempo em que nós estamos vivendo é um tempo tão glorioso que nós somos os seres viventes mortais da terra que temos o privilégio de poder retornar e poder tomar do fruto daquela árvore da vida. Nenhum crente durante 7 eras da igreja teve o privilégio de contemplar a árvore da vida e seu fruto. E nós temos esse privilégio.
Nós temos o privilégio de ver a árvore da vida, de contemplar a árvore da vida, de ver seu fruto, e como Adão e Eva menosprezaram, não atentaram para a árvore da vida e foram na árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, e foram para aquela organização, aquela interpretação, para aquele pregador inescriturístico, escolheram a morte em vez de escolher a vida. Hoje nós somos chamados a retornar novamente e tomar da árvore da vida, comer da árvore da vida. Meus irmãos, a restauração da árvore noiva, parágrafo 170, irmão Branham fala sobre o que o salmista Davi disse, que nós acabamos de ler. Ele dará o seu fruto na estação própria. Observe cada seu, o pronome pessoal ali é seu fruto, o fruto de Deus, na estação que o profeta estiver trazendo isto. Isto será na estação do profeta, o fruto de Deus, no tempo de Deus, para a estação dos profetas. Veja, não há dois seus ali, trazer seu, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto. Em cada estação, a árvore tem um fruto. Esta árvore estava dando um fruto nos dias da mensagem de Lutero. A árvore estava dando um fruto porque ali estava um mensageiro trazendo um fruto daquela árvore da vida. Aí irmão Branham diz que tão logo Lutero morreu, aí veio o inverno. Você entende? Aí as folhas que estão naquela árvore durante aquele verão, durante aquela primavera, aquelas árvores, aquelas folhas caem sobre o pé daquela árvore e aquela vida volta para as raízes, e na próxima estação Deus tem um novo avivamento, Wesley. Aí é outro tempo de colher outro fruto da árvore da vida. Vamos ver durante as eras da igreja, porque vai ter um tempo em que a árvore da vida vai chegar em seu tempo máximo. Por quê, meus irmãos? Porque nos dias de Lutero, quando deu o seu fruto e eles puderam saciar com aquele fruto, tão logo Lutero morreu e Deus pôs os eleitos a dormir com ele, pôs suas folhas a dormir com ele, eles formaram uma organização. E o que irmão Branham ensina? Cristo é o mistério de Deus, 422. A árvore lança uma vara, um luterano. O que isto fez? Quando a árvore começou a surgir, aqui veio o fruto surgindo com ela. O que aconteceu? Eles a denominaram. Deste modo, o podador se aproximou. Você entende que está tudo perfeito? Meus irmãos, vocês que têm árvore nos seus jardins, vocês sabem que tem o tempo que você tem que podar a árvore se você quer ver ela mais viçosa, mais forte na próxima estação. Você tem que se dedicar a ela. É ou não é verdade? O que aconteceu? Chegou o lavrador, chegou o podador, chegou o cuidador da vinha. Eles a denominaram, deste modo o podador se aproximou, o pai, o lavrador, e cortou-a. Está morto. Surgiu o wesleyano, ele começou crescendo bem. O Cristo fez? O fruto voltou para dentro da árvore novamente, então ele cortou a videira. Você entende? Deus vai podando, depois que se denomina e morre, Deus poda aquele galho e vai subindo, ela vai subindo até os dias da voz do sétimo anjo,
até o tempo da manifestação da pedra de coroa, quando Deus, Ele mesmo desce para poder produzir seu fruto. Produzir frutos, meus irmãos. Na árvore, você olha na árvore e identifica a árvore pelos seus frutos. Você olha nas igrejas e as identifica pelos seus frutos. Muitas vezes a gente é duro, a gente parece um pouco sem educação ao pregar, ao falar, e as pessoas dizem: você está me julgando? Jesus disse que não era para julgar. Se eu não estou julgando, eu estou detectando que tipo de árvore é pelo seu fruto. Jesus disse que não podia colher uva de abrolhos, de espinheiros, não pode colher figos de espinheiros. Uma árvore má pode dar frutos bons? Deus tem uma árvore. E Deus tem seus frutos. Se nós somos plantados junto a ribeiros de água, se nós estamos na presença de Deus, irmão Brano ensina que é plantado, não é fincado. Amém. Você tem que ser plantado junto àquele ribeiro de água, junto à palavra de Deus. Você não pode ser simplesmente fincado ali, trazido de outro lugar e colocado ali. Você tem que nascer ali. Você tem que nascer desta palavra. Você tem que nascer da mensagem do dia. Muitos abandonam as denominações, mas são galho trazido da denominação e fincado perto da mensagem do dia. Nunca vai produzir um fruto. Vai ficar um galho seco o tempo todo atrapalhando os irmãos, sem produzir frutos de fé, sem produzir frutos de revelação, sem produzir a mensagem do dia, sem poder testificar. Você entende? O fruto, nós vamos chegar nisso agora. O que é o fruto? O irmão Brana, na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, ele fala sobre os dons espirituais, os frutos, o amor. O irmão Brana fala sobre aqueles 4 estágios de Satanás, sugando da árvore, comendo as folhas, comendo o fruto, comendo a casca, até que a árvore se tornou nada, mas Deus disse: eu restaurarei. Aleluia. E nós estamos no tempo que Deus não está restaurando, Deus já restaurou. E nós estamos produzindo frutos. Não é tempo mais de restauração, meus irmãos. É tempo de ser colhido. É tempo de ir ao lar. É tempo de voltarmos para a nossa casa. Vamos ficar esperando? Não, é tempo de produzir frutos. É tempo de gerar. Meus irmãos, agora, o que aconteceu? O lavrador chegou e podou. Aí você sabe, quando você poda a árvore, nesta estação, quando chega a estação de podar a árvore, você sabe, na próxima estação, ela estará mais bonita, se elevando, subindo. E foi podando até a 7ª era da igreja, quando chegou a manifestação de Apocalipse capítulo 10. Quando a árvore da vida mesmo desceu do céu. Quando Jesus Cristo mesmo desceu do céu vestido de uma nuvem. E quando veio ele, lá no princípio, lá em Jerusalém, lá em Nazaré, ele disse que ele era a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles discutiam com ele, porque ele era um tanto esquisito, ele era um tanto fora do padrão das denominações, das organizações, e o povo tem que saber que a mensagem de Deus, ela é diferente das mensagens das organizações. É um fruto diferente, é uma outra estação, é uma outra mensagem. Nós estamos acostumados com um tipo de mensagem, mas quando chega outra estação, vem um novo fruto, uma nova mensagem. Meus irmãos, 366
a restauração da árvore noiva. Vem, este é o fruto, se eu não fizer as obras de meu Pai. E Jesus falou em São João 10, 25 ou 37, se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se você não acredita na árvore da vida no dia em que ela está vivendo, creia nos frutos, creia na mensagem. Creia na mensagem que está sendo pregada, creia na mensagem que nós estamos ouvindo, creia na mensagem da qual nós estamos aprendendo, porque a mensagem que tem sido produzida é o fruto. Você entende? Aquilo que Jesus produziu era o fruto da árvore da vida. Jesus discernia os pensamentos dos corações, Jesus curava os enfermos, Jesus tinha uma doutrina que nenhum homem na terra tinha, Jesus tinha uma autoridade que nenhum deles possuía, Jesus falava coisas que eles não entendiam. Esse era o fruto. Mas eles não podiam crer nele porque ele era um homem, eles não podiam crer nele porque ele era simples, não podiam crer nele porque ele era suposto filho de um carpinteiro, ele não era um homem grande, ele não era um homem rico, ele não era um homem de posses, ele não era graduado. A história apenas se repete, meus irmãos. A mensagem do dia, o fruto do dia é sempre repelido, porque vem sempre de uma maneira simples, vem sempre de um homem simples, vem de um camponês, vem de um lavrador, vem de gente que não tem estudo, mas é o fruto de Deus. Amém. 376, irmão, o que diz as Escrituras que eu, o Messias, faria quando viesse? Se eu não produzir aquele fruto daquela palavra, então eu não sou o Messias. Mas se eu produzir o fruto daquela palavra que o Messias estava suposto a produzir, então eu sou. Agora, qual de vós podeis me condenar de pecado? Ele disse, aí está você. Qual de suas organizações faz a mesma coisa? Qual de suas organizações podem produzir o fruto que eu estou produzindo, disse Jesus. Agora, meus irmãos, qual das organizações da mensagem pode produzir um CD que está sendo produzido hoje? Com mensagens que nós estamos ouvindo hoje? Qual das denominações podem produzir uma mensagem chamada Ele saiu do trono, a era terminou? Qual das organizações pode pregar que Jesus Cristo veio em 1963, no dia 28 de fevereiro? Amém. Qual das organizações pode produzir a mensagem de um homem só? Eles não podem, porque eles não têm capacidade de produzir esse fruto. Esse fruto é da árvore da vida. Amém. Eu não estou falando de um fruto da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, que está sendo podada por Satanás. Quem cuida desta árvore é Satanás. Mas eu estou falando da árvore da vida. A árvore da vida, meus irmãos, ela produz um fruto. É uma mensagem de um só Deus, de um só homem. E nós estamos incluídos nisso. Nós estamos ali, nós estamos aqui, nós estamos em companheirismo. Nós fazemos parte desta árvore. Porque você sabe, meus irmãos, quando Deus veio e a árvore foi restaurada novamente, você sabe, a árvore veio em sua plenitude. Ela chegou no seu topo. Ela chegou no tempo em que ela não precisava mais ser podada. Quando William Marion Branham estava na terra,
a árvore de Deus, a árvore da vida, estava na terra. E você vai e come do fruto. Você sabe que nenhuma outra era foi mandado comer, senão nos dias da voz do sétimo anjo. O que a voz disse a João? Vai e toma o livro da mão do anjo e come. Lutero não podia comer, Wesley não podia comer, os pentecostais quase tiveram o privilégio de comer, não comeram porque não deixaram Laodiceia para sair junto com o sétimo anjo de Laodiceia. Verdade. Se eles pudessem ter tido fé para ver que o véu estava rasgado, que aqueles querubins que foram postos para guardar a árvore da vida, um estava na terra com a espada na mão e abrindo caminho para a árvore da vida. Glória a Deus. Aleluia. Você entende? Você pode perceber Caim e Abel fora do jardim do Éden, e no portão do Éden 2 querubins e uma espada que se movia para os dois lados, e aqui vocês não entram. Agora vamos ter que produzir um período do Velho Testamento para produzir um Redentor, para produzir um mediador, para que esta árvore da vida fique acessível outra vez. Isso vai durar milênios. Isso vai durar 6.000 anos. Meus irmãos, e nós temos hoje o privilégio de comer desse fruto. Amém. Vamos para nós encerrar, meus irmãos. Observe, ele era a árvore exemplo, o noivo árvore. Amém? Glória. Eu vou dizer diretamente, 378, a restauração da árvore noiva. Se ele é o noivo árvore, crê você nisso? Do jardim do Éden. Então o noivo árvore sem o feminino não produz fruto. Então ele tem que ter uma árvore noiva. Eu achei bonito isso daqui, meus irmãos. Você entende? O noivo árvore estava em Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7. O noivo árvore. E ele sozinho não pode produzir frutos. O macho sozinho não pode ter um bebê. Ele precisa do feminino. Tem que nascer do mesmo material, feito carne da árvore. Eu espero que você tenha compreendido isto. A mesma vida nesta árvore feminina, o noivo, como ele está na noiva. As obras que eu faço, também as farás. Não é isto correto? Ele era o noivo. Recordem, você diz, aquilo não é escriturístico. É sim, eu apanhei isso agora. O irmão Branham apanhou o pensamento de alguém na congregação. O irmão Branham está falando, ele é a árvore noivo. E o noivo, sem o feminino, não pode produzir nada. Amém. Então, precisa de uma árvore noiva feminina que também possa estar em conjunto com ele, feito do mesmo material, assim como Eva era do mesmo material de Adão. Era osso dos seus ossos, era carne da sua carne. A igreja primitiva era osso dos ossos de Jesus, era carne da carne de Jesus. Assim como Adão foi adormecido no Éden, Jesus foi adormecido no Calvário. Foi feita a cirurgia. E quando Adão acordou, estava uma bela dama ao seu lado. Jesus adormeceu no Calvário. Mas eu quero falar do nosso tempo. Quando Deus põe Apocalipse 10, 1 a 7 para dormir, é exatamente para tirar alguém do seu lado. Tirar o feminino de Apocalipse 10,
Apocalipse 10 é todo macho e fêmea, mas quando ele põe 10, 1 a 7 a dormir, ele está fazendo uma cirurgia, está formando uma noiva. E eu sou a videira? Vocês querem a prova disso? Você diz aquilo não é escriturístico? É sim, eu apanhei isto agora. Vem, estamos preparando para ter uma reunião de cura em 1 minuto. Eu apanhei isto. Ele era. Vocês querem prova disto? Ele disse: eu sou a videira, vós sois os galhos. São João 15. Eu sou a videira, vós sois os galhos, vós dareis os frutos. Vocês estão pensando? Nós estamos dando os frutos da árvore da vida. Aquilo que o William Branham não podia dizer, nós podemos falar. A terceira etapa, como ele não podia explicar a ninguém, nós podemos explicar. Esse fruto compete a nós. Esse fruto compete estar na nossa barriga. Você entende? Como marido e mulher. E o fruto do homem está na barriga da mulher. A mensagem de Deus está na barriga da noiva, na barriga de João. Amém. Você não é preciso comer do fruto e engravidar com esta mensagem, engravidar da palavra. Deus não terá uma igreja que vem grávida de Satanás desta vez, não. Amém. Não há mais versículos bíblicos que mostrem outra etapa de outro tipo de redenção para outra noiva de Jesus Cristo, não. O irmão Branham ensina que Eva caiu, que a noiva hebreia caiu, que a noiva de Jesus Cristo caiu, mas que haveria uma noiva que não cairia. Olha, elas caíram como? Antes que Jesus chegasse, elas já vieram grávidas. Entende? Antes que Adão conhecesse sua mulher, ela já tinha comido do fruto da serpente. Antes que a noiva hebreia pudesse receber a Jesus Cristo, Jeová, ela já estava grávida com organizações. Antes que a igreja pudesse conhecer a Jesus, ela engravidou-se em Nicéia. Caiu em Nicéia. O irmão Branham diz: mas terá uma que não cairá. Amém. Não cairá é não comer do fruto organizacional, é não engravidar com uma interpretação. Interpretação, irmão, você vê o fruto de Satanás, é interpretação. O diabo é cabeçudo, interpretativo. Vocês têm que ver estas coisas, meus irmãos. O diabo prega 99,9% da verdade, mas ele não consegue ficar com 100%. 100% é o fruto. 100% é Deus. Amém. O diabo consegue te convencer a se unir a uma igreja, a ser religioso, a pagar dízimos e dar ofertas, mas ele não vai deixar você crer na palavra do dia. É verdade. E que dentro da mensagem do dia, da terceira etapa, já tem diabos pregando a terceira etapa. Já tem demônios pregando que o Cordeiro saiu do trono. Já tem personificadores dizendo que a era terminou e que o novo nome é Branham. Mas ele não consegue repetir exatamente o que William Branham disse. Deus nunca usou um grupo. Nunca usou e nunca usará. Mas o diabo, que ele faz? Oh, Eva, não é isso que está escrito? De toda árvore comereis. Não, mas não é assim, não. O dia que dele comerdes, olha, você vai ser que nem Deus, seus olhos vão se abrir. Não! O irmão Branham pregou que a mensagem de um homem só, com certeza, quando é profeta, mas esse mais, meus irmãos, você tem que ter cuidado com esse mais. Você entende? Você entende o mas? O mas quer mostrar uma desconjunção naquilo que foi projetado. Você entende? Você faz algo, você organiza a frase, mas quando você põe o mas,
Você quer desfazer tudo aquilo que você organizou. Você entende? Todo aquele pensamento, eu fico pensando quando Paulo escreveu, falando que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas, você entende? Isso é algo meu que eu, muito tempo atrás, quem almeja, excelente obra almeja, mas é como se Paulo dizendo assim, não fica almejando, porque quem almeja não tem. Você entende? É uma forma carinhosa de Paulo ensinar, quem almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Sabe? Faz tempo que eu não leio essa escritura, mas você vai ver, o mas é o mesmo, o diabo usa o mas hoje é outro tempo, hoje o irmão Branham não está vivo, hoje é diferente. João representa a noiva, João é a mensagem de um homem só. Amém. William Branham é a mensagem de um homem só na sua estação. Já que nós estamos falando sobre a árvore da vida em outra estação, William Marion Branham foi a árvore da vida em sua estação. João é a árvore da vida em outra estação. A estação que nós estamos vivendo. Se quisessem ter vida eterna nos dias da voz do sétimo anjo, você tinha que conectar sua igreja com o tabernáculo Branham em Jeffersonville. Porque ali estava a árvore da vida. Não adianta, a árvore da vida não estava na Europa, não estava na África, não estava na Ásia. Deus já tinha passado lá em outras estações. Entende? Deus passou em Jerusalém, logo em seguida ele atravessou e foi para a Europa, norte da África, e passou pela Alemanha na estação de Lutero, passou na Inglaterra na estação de Wesley, esteve nos Estados Unidos da América na estação pentecostal e na mensagem do sétimo anjo. Hoje Deus está no Brasil. Amém. Mas a gente é tão simples, não é, meus irmãos? É tão simples. Se você conhecer o pregador da hora, da estação da hora, você vai ficar um tempinho, mas que coisa, será? Se você deixar o diabo entrar na sua mente, ele vai botar um mas, o irmão José Branham não vê essas coisas, mas aqueles irmãos que andaram com o irmão Branham não vê, não, é outra estação, é outra geração, é outro tempo. A geração dos velhos combatentes se foi. Amém. Os velhos guerreiros que saíram do Egito e que cantaram e dançaram com Miriam ao atravessar o mar, morreram. Foi só os jovens que entraram em Canaã, foi os de 20 anos para baixo. É isso, os de 20 anos para baixo. Que os velhos, aqueles velhos ficaram no deserto, foram incrédulos, discutiram com Moisés, fizeram bezerro de ouro, discutiram do pão que Deus mandava. Eu sou o primeiro, é um dos primeiros que cria na mensagem quando veio no Brasil. Grande coisa. Qual deles você é? O que discutiu com Moisés, o que ficou do lado do Coré? Fez o bezerro de ouro quando Moisés subiu na montanha? Ou você é o Josué e o Caleb? Pode ser o primeiro também que criou a mensagem, eu sou o Josué, sou o Caleb. Hein? Mas há uma grande probabilidade nesses irmãos que estão organizados na mensagem, estão com o pensamento lá atrás. Quando Deus está em outra estação, irmão Branham diz, você não pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Você acende a fogueira, a coluna de fogo caminhou, você apaga a fogueira. No outro dia, a fogueira será acesa no outro lugar, noutra escritura, noutra mensagem. E você pensa bem que Deus tinha outro homem depois de Moisés para introduzir o povo em Canaã? E Deus tem outro homem para nos introduzir em Canaã. João, Apocalipse 10, 8.
a 11. Meus irmãos, eu já falei demais. Que Deus vos abençoe, amém? Graças a Deus, né? Deixa o diabo.